meus amados, a paz de Deus, que o Senhor abençoe e os proteja. Vamos para mais uma live de leitura, bora que bora que bora, live de leitura bíblica, estamos lendo a palavra do Senhor, estamos em Isaías, eita, tá que tá Isaías, hein, tá que tá, estamos lendo Isaías. Estamos no capítulo 9. Vamos começar o capítulo 9. Se você perdeu, quiser assistir, está tudo salvo aqui no Insta e no YouTube. Não tem desculpa. Tá tudo salvo. E não acha que você caiu aqui à toa, né, meus amados? Porque não existe acaso no universo. Certo? Vamos lá. Amém. Amém. Bora, bora. Isaías 9. Eu vou fazer uma oração antes e aí a gente começa. Estamos lendo nas traduções originais, tá? Direto do hebraico. E algumas vezes damos umas lidas na NVI, se temos alguma dúvida de alguma palavra, algum termo mais ser buscado, certo? Vamos orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro mais uma vez esta live a Ti, Senhor. Esse Instagram a Ti, a minha vida a Ti, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Que seja o Senhor e não eu, Pai, que seja o Teu falar, que seja o Teu direcionamento, que seja o Senhor conduzindo o Teu povo através da Tua Santa Escritura, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, com Teu Espírito Santo me capacitando, Pai, em entendimento e revelação da Tua palavra, em sabedoria, Pai, para que eu possa transmitir aos Teus filhos aquilo que o Senhor quer transmitir através, Pai, das Tuas Escrituras, Senhor. Capacita, Pai, o Teu povo em entendimento, Senhor. Prepara os corações e as mentes para que possam ser solos férteis para a semente da Tua palavra. Que tudo que o Senhor derramar sobre nós hoje não seja roubado, Pai, mas que possa crescer, frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque ao nosso redor seus anjos de guerra, Senhor, nos protegendo, Pai, de todo ataque do mal, de todo levante de Satanás contra as nossas vidas e contra o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Cobre-nos, Pai, com o sangue de Cristo Jesus. Protege-nos como a menina dos teus olhos. Que não hajam distrações, que não hajam impedimentos, que possamos, Pai, estar totalmente rendidos ao que o Teu Espírito Santo quer fazer hoje, Pai. Que a Tua vontade boa, perfeita e agradável prevaleça, Pai, em nós e apesar de nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bora! Bora, bora, bora. Isaías 9. Quem tá cá? Iris. É Iris mesmo o nome? E Mateus, é isso? Vamos lá. Lembrando, se você está assistindo essa live agora ou depois, todas as lives de Isaías estão salvas no YouTube. E as lives dos outros livros estão salvos aqui só no Insta, tá? Aos poucos eu quero ver se eu consigo ir gravando e colocando lá também as outras lives, certo? Mas tá tudo aqui no Insta e as de Isaías estão todas no YouTube também, além de estar aqui, tá bom? Que a gente tá voltando a usar o YouTube agora com o propósito do Senhor. Lá no YouTube tá... Acho que ainda tá a Roberta, filha de Deus, não tá a Maria. Tá bom? Vou ver se eu consigo mudar, não sei se eu consigo mudar. Ô, Pepe, vem aqui, fia. Deita aqui, ó. Vem. Pode deixar, nada, esquece. Deita, vem. Oi. Deita aqui. Ela tá tentando deitar ali, ó. Tadinha, arruma aí pra ela. Vamos lá. Isaías 9. Tá calor, aí eu ligo o ventilador, mas aí... Põe um pouquinho mais pra cá. Não. Aí, assim.
Que aí pelo menos aqui não vou e aqui eu seguro. Tá ótimo. Ok? Tá ótimo. Isaías 9. Se eu apoiar aqui atrapalha? Acho que não. O povo que estava envolvido pela escuridão percebeu uma luminosidade. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, acendeu-se uma luz brilhante. Tu exaltaste esta nação, trouxeste-lhe alegria. Rejubilaram-se ante a ti com a alegria que se sente por ocasião da colheita, com o júbilo que se apossa de quem divide despojos. Porque o jugo de sua opressão, a carga que lhe pesava sobre os ombros e o bastão que os castigava, tu destruíste como nos dias de Midian. Então está dizendo que um tempo de escuridão, de morte, de peso, de coisas ruins estava sobre o povo, e agora, certo? A luz do Senhor tinha alcançado. E com a luz do Senhor veio a alegria. E a carga, a opressão que estava sobre eles foi retirada. Cadê? Pois embora todas as batalhas tumultuosas travadas entre rugidos lhe deixassem as roupas cobertas de sangue, Senaqueribe tornou-se uma labareda que foi consumida pelo fogo. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho da dinastia de Davi nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, o maravilhoso conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno, alcunhou-o de Sar Shalom, o príncipe da paz, para consolidar seu governo e para que sobre o trono de Davi e seu reinado não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através da justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. O zelo do Eterno dos Exércitos há de tornar isto realidade. Então ele está profetizando sobre quem? Sobre Cristo Jesus, certo? Ele está falando que havia morte e que agora há vida, porque o salário do pecado é a morte e Jesus vem para nos redimir dos pecados, como oferta perfeita de propiciação pelos pecados, ok? Então, onde havia morte, agora há vida e vida em abundância, como fala João. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, tá? E ele está falando também que o peso e a opressão que existia agora não existe mais em Cristo Jesus. Porque Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, Isaías está anunciando sobre a vinda de Cristo Jesus, o Mashiach, o Salvador. Ok? Vamos ler na outra versão? Vamos lá, até onde eu li? Até o versículo 6, vamos ler. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Para quem vivia na terra que jaz na sombra da morte, a luz surgiu. Tu engrandeceste a nação e aumentaste sua alegria, e ela se regozija na tua presença. Como se estivesse se regozijando no tempo da colheita, como se regozijam os homens quando dividem o espólio de guerra. Pois o jugo que pesava sobre eles, a canga que estava sobre seus ombros e o cabresto que os conduzia, tu os quebraste como no dia da derrota de Miriam. Pois todas as botas de marcha dos soldados e todos os mantos revolvidos em sangue são destinados à queima, serão combustível para o fogo. Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. O domínio repousará sobre os seus ombros. A ele será dado o nome de Pelioietz El-Gibor Aviad Sar Shalom, maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. De modo que estenda o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi. Por quê? Porque Jesus descendia de Davi. Para mantê-lo e sustentá-lo por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Adonai Tsavaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, o realizará.
Para vocês, qual está mais fácil de entendimento? A primeira leitura ou a segunda? Qual que vocês estão achando mais fácil de entender? Se eu tiver que priorizar uma só, qual que vocês preferem? A primeira leitura ou a segunda? Querem que eu leia mais uma vez as duas para vocês perceberem? Ou por vocês... percebi, vamos. Ou por vocês eu leio as duas. Eu vou ler as duas de novo. Vou ficar lendo as duas. E aos poucos a gente decide se faz isso de ler as duas ou se vocês escolhem uma delas, tá? As duas são traduções originais. Eu não tô lendo a NVI. A NVI é só se tiver dúvida. A NVI tá guardadinha ali, tá? Aí vocês vão vendo aí o que vocês preferem, certo? Vamos lá. Vou ler de novo a primeira, depois eu vou pra outra. Ok? Versículo 7. Por mim, lê as duas, porque eu acho que quanto mais versão a gente lê, mais abre o entendimento. Porque são duas formas diferentes de escrever. Não, melhor assim que vai cair. Mas, se achar que fica muito puxado ler as duas, a gente escolhe uma, vocês veem qual que fica mais fácil, qual que vocês acham melhor. Vamos lá. Versículo 7. A palavra que enviou o Senhor a Jacó estará sobre Israel. E saberá todo o povo, incluindo Efraim e os habitantes de Shomron. Shomron é Samaria, né? Shomron é Samaria, né? Nossa, na NVI tá diferente, hein? O versículo que eu estou lendo, que aqui para nós é o versículo 7, tá? Na NVI tá como o versículo 9. Nas versões originais é versículo 7. Mas na versão NVI é versículo 9, então talvez na de vocês esteja versículo 9, tá? Mas nas originais eu tô no versículo 7. Nas duas originais o versículo é 7. Mas agora que eu fui procurar para conferir se Shomron era Samaria, se eu tava decorando certo, tá no versículo 9. Então, se vocês se perderem aí, vocês me falam, tá? Porque eu já percebi que é diferente. O que foi que a gente tava lendo em família? Não lembro se era Miqueias ou Malaquias. E agora? Enfim, um dos livros a gente estava lendo em família. E na NVI, ele divide capítulo 3 e capítulo 4. E na versão original, nas versões originais, é só capítulo 3. Aí o meu caçula falou assim, uai, aqui tem capítulo... Não, ele virou e falou assim, acabou. Porque eu continuei lendo o capítulo 3. Era o capítulo 3 que a gente estava lendo. Ele falou, acabou pra mim o capítulo. Eu falei, não, filho, eu tenho mais um monte de versículo. Ele falou, não, acabou. Pra mim já começou 4. Eu falei, que 4? Não tem 4? Ele falou, tem sim. Ou seja, na NVI, eles cortaram o capítulo 3 e colocaram outro capítulo. Então, é diferente a tradução original das traduções. Então, se você está lendo uma Bíblia que provavelmente é a sua, que não é da tradução original, se você se perder aí, você me avisa, porque é diferente, tá? Aí eu olho aqui na NVI. Beleza? Vamos lá. Voltando. A palavra que enviou o Senhor a Jacó estará sobre Israel, e saberá todo o povo, incluindo Efraim e os habitantes de Shomron, Samaria, que arrogantemente, com orgulho em seus corações, proclamam: caíram os tijolos, mas com pedras lavradas havemos de reconstruir os sicômoros.
Havemos de reconstruir. Os sicômoros foram cortados, mas os faremos substituir por cedros. Por isto, Deus jogou sobre eles os adversários de Retzim e atiçou seus inimigos, os arameus no leste e os filisteus no oeste. E eles devoram Israel com as bocas escancaradas. Mas apesar de tudo isto, sua ira não está apaziguada, e sua mão continua estendida para prover o castigo. Mas não se volta o povo para aquele que os castiga. Não busca o eterno dos exércitos. Ou seja, o Senhor manda correção e mesmo assim eles persistem em continuar fazendo coisa errada. O Senhor conserta, corrige e eles continuam obstinados. Certo? Vamos ler na outra. A mesma passagem, do 7 ao 12. Adonai enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu sobre Israel. Todo o povo a conhece, Efraim e os habitantes de Shoron, Samaria. No entanto, eles dizem com orgulho e com arrogância no coração: os tijolos caíram, mas nós os reconstruiremos com pedras cortadas. As figueiras bravas foram cortadas, mas as substituiremos por cedros. Então Adonai suscitou os inimigos de Retzim contra ele e incitou contra eles os inimigos Aram do leste, o Psilitim do oeste, e eles devoraram Israel com a boca aberta. Mesmo depois de tudo isso, sua ira permanece e sua mão estendida ainda ameaça. Contudo, o povo não se volta para quem o fere, não procura por Adonai Tsavaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Por isso, qual que vocês acharam mais fácil? Primeira versão ou a segunda? Ou seja, o Senhor vem com correção e eles ficam arrogantes, do tipo, ah, tudo bem, a gente faz tudo de novo. Ah, não tem problema, a gente constrói de novo. E nem agora, né? O Senhor destruiu o segundo templo, que é, ó, vocês mataram meu filho, presta atenção, o templo não é mais de pedra, o templo são os corações dos homens, através do Espírito Santo de Deus, do meu Espírito Santo, que eu dei para vocês através do sacrifício do meu filho, Yeshua, e eles estão fazendo o quê? Tentando reconstruir o terceiro templo. Aliás, tentando reconstruir o templo, fazer o terceiro templo. Povinho obstinado, teimoso. Vou continuar lendo. Vamos para a primeira versão. Por isto, o Eterno cortará de Israel tanto a cabeça quanto a cauda. No mesmo dia, a palmeira e o junco. Os anciãos e os nobres são a cabeça, e os falsos profetas que pregam mentiras são a cauda. Pois os que dirigem este povo os fazem errar, e os que se deixam por eles dirigir serão destruídos. Ah, meu povo, isso aqui tem que trazer temor à igreja. Isso aqui tem que trazer temor à igreja. Você fala assim, ah, mas isso aqui estava falando sobre o povo de Israel. É o povo de Israel, é o povo do Senhor. Lembrando que nós fomos enxertados. Então tudo que vale para Israel vale para nós. Porque nós somos... Caramba! Calma aí, galera. Vocês caíram, mas eu tô aqui. Ai, caramba. Cadê meu celular? Não, relatar problema técnico, o quê? O celular só deu um cabum. Ai, deixa eu pensar numa outra forma. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Sentar de frente, pronto. Tombaço. Não, você fica parado, poxa vida, não me atrapalhe. Não! Vai dar certo. Vai dar certo e vai ter festa.
O inimigo já morreu, ele não presta. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Eu preciso de uma mesa. Você quer brincar na neve? Não. Eu quero ler numa mesa, sim. Bora. Nós somos, certo? O povo do Senhor enxertados na videira, o que vale para Israel, vale para nós. Tá? Então, os alertas que são dados para Israel, vale para nós, povo do Senhor. Então, presta atenção para este alerta. Não dá, eu tenho que ficar de frente mesmo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Bora. Vai dar certo. Aqui. O Eterno cortará de Israel tanto a cabeça quanto a cauda. Quem é a cabeça? Os nobres. E os falsos profetas que pregam a mentira são a cauda. Quem que Deus vai cortar? Os que dirigem este povo os fazem errar. E os que se deixam por eles dirigir serão destruídos. Que é o que eu sempre falo quando o Senhor me usa como profeta para a igreja brasileira do Senhor. Eu sempre falo isso. E eu sei que muitas pessoas se ofendem, que muitas pessoas pararam de ver a live por isso. Paciência. Porque eu não vou parar de falar o que Deus está mandando eu falar. E o Senhor é muito claro. Ele fala que todas as pessoas que estão dentro das igrejas e que sabem que existe coisa errada e permanecem, são tão errados quanto. Tão errados quanto. Porque você está sendo negligente, você está sendo omisso e você está financiando, está sustentando uma igreja que não é uma igreja de acordo com o coração do Senhor. É uma igreja que deturpa o evangelho. É uma igreja onde o ensino está, em vez de convertendo as pessoas, atrapalhando a conversão real das pessoas. São cristãos por fora, mas por dentro não são transformados, não nascem de novo, não conhecem o evangelho, acham que o evangelho é uma hipergraça que não é. E você, se está frequentando este tipo de lugar, você é tão, como é que fala? Responsável quanto? Para o Senhor. Você é tão responsável quanto. Eu já falei isso várias vezes e agora está aqui, ó, confirmado na palavra. Glórias a ti, Senhor, que sempre confirma o que o Senhor mesmo fala através dos seus profetas. Porque as pessoas não levam a sério, as pessoas acham que eu estou fazendo isso, sei lá por quê, o que as pessoas acham. Mas acham que sou eu, não acham que é o Senhor falando. E o Senhor tem falado muito isso. Você que está dentro de uma igreja que está errada, você sabe, você vê, você ouve o que eu estou falando. Deus está dizendo isso, tá? Não sou eu. Deus está falando. Ou seja, vamos lá, vamos falar. Você ouve o que o Senhor está falando e continua, você é tão errado quanto. Você é omisso, negligente e está financiando um sistema errado. Dando mau testemunho, porque as pessoas olham você lá e falam assim, ah, eu vou lá porque fulano vai lá e lá está errado. Deus está confirmando com o seu evangelho aqui. Ó, os que dirigem este povo os fazem errar e os que se deixam por eles dirigir serão destruídos. Vamos ler na outra versão. Portanto, Adonai cortará a cabeça e a cauda de Israel. A alta folhagem da palma e a pequena cairá em um único dia. O ancião e o honrado são a cabeça. E os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Para os líderes deste povo, o desencaminham. E os guiados são destruídos por eles. Desculpa. Pois os líderes deste povo o desencaminham. E os guiados são destruídos por eles. Preferi a primeira versão. Portanto, Adonai não se alegra com seus jovens e não sente compaixão de seus órfãos e viúvas,
pois todos são ímpios e praticam o mal. Todas as bocas pronunciam loucuras. Mesmo depois de tudo isso, sua ira permanece, mas sua mão estendida ainda ameaça. Vou ler. Por isto o Eterno não se alegrará com seus jovens, nem terá compaixão de seus órfãos e viúvas, pois são todos ímpios e hipócritas. E suas bocas pronunciam somente insensatez. Por tudo isso, sua ira não está apaziguada, e continua a sua mão estendida. Eu prefiro essa versão. É a versão original do original. A outra versão não é tão original quanto essa daqui, claramente. Vamos continuar lendo essa aqui, aí eu leio a outra porque dá um entendimento maior também, mas vou ler de novo então, tá? Ó. O Eterno não se alegrará com seus jovens, não terá compaixão de seus órfãos e viúvas. Presta atenção. Porque Deus mandou dar um recado para uma pessoa em maio. Estava em missão, fui visitar a igreja desta pessoa e aí o Senhor me revelou, para variar, sempre que eu entro na igreja, o Senhor me fala sobre a igreja que eu entro. Essa aqui é assim, assim, essa aqui tem isso de errado, essa aqui é assim, assim. Faz parte do meu chamado. E eu estou aprendendo a aceitá-lo. Aí eu entrei na igreja e, cara, eu podia jurar que a igreja era boa, porque a menina que fazia parte da igreja, que eu fui visitar a igreja, ela é uma fofura de pessoa. E aí, quando o Senhor começou a me mostrar, eu falei, eu não creio. Eu não creio que essa igreja é assim. Pra que o Senhor me trouxe aqui? Porque ela vai me perguntar o que eu acho da igreja e eu não sei mentir. Prazer, eu não sei mentir. Não sei mentir. E se eu tentar mentir, você vai ver na... Travou? Acho que travou ainda comigo olhando pra cima. Apareceu uma mensagem de internet e travou. Enfim, voltemos. Eu não sei mentir. E se eu tentar mentir, você vai ver na minha cara que eu tô tentando mentir. Eu não consigo mentir. Falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Vocês estão me ouvindo? Porque travou. Vocês estão me vendo? Voltou normal pra vocês? Pra mim, voltou normal. Aí, o Senhor começou a me falar da igreja. E o apóstolo lá da igreja pregando. E o apóstolo já sabia da gente porque ela já tinha avisado a gente. Já tinha avisado do cara pra gente. Ah, voltou normal, beleza. Aí ele começou a olhar pra gente tentando comprar a gente. Porque ele percebeu que eu percebi. Porque eu não sei disfarçar meu rosto. A hora que ele começou a falar as heresias que ele tava falando lá e o Senhor me mostrando as coisas, meu rosto já mudou. Certeza. Porque ele percebeu e ele começou a tentar puxar meu saco. Aí piorou. Enfim, eu comecei a orar. Aí acabou o culto, a gente saiu. Aí ele veio tentar puxar assunto. E aí, como ele percebeu que ele não ia conseguir me comprar, ele tentou me cutucar na frente dela, tentou me espizinhar, me confrontar. E eu respondi. Tentou questionar o meu ministério. E aí eu falei de Paulo. Tentou me questionar o meu ministério e eu falei de Paulo. Aí ele falou assim, mas Paulo foi enviado por Gamaliel, ele falou. Eu falei assim, oi? Ele falou, Paulo foi enviado por Gamaliel. Eu falei, meu amigo. Eu falei, Gamaliel foi quem ensinou Paulo sobre a escritura quando Paulo era Saulo. Gamaliel não tem nada a ver na conversão de Paulo. Eu falei, não fala besteira, vai ler a Bíblia. O senhor como apóstolo não podia nem estar falando uma besteira dessa. E aí saí da igreja e aí falei com ela e dei os recados que Deus mandou eu dar. Que era para sair da igreja, que Deus não queria eles lá, que Deus tinha me levado lá para mostrar para eles o que era a igreja de verdade. Que o pastor apóstolo ainda era maçom. Enfim, falou, Deus mandou o recado inteiro para ela, para ele e falou para eles saírem de lá.
Tu saiu? Nem eles. Qual foi a desculpa que eles deram para não obedecer ao Senhor? Porque foi uma desculpa. Quando Deus manda você fazer algo e você não faz, você está dando uma desculpa. Que tinha muita gente lá que precisava deles lá. Que eles não podiam sair de lá porque tinha muita gente que precisava deles lá. Agora presta atenção. Quando Deus entra com um juízo sobre um lugar, Deus entra com um juízo sobre um lugar. Deus não vê com os nossos olhos. Deus não vê com nossos olhos. A forma de Deus levar as coisas não é a mesma que a nossa. Haja visto que você, se tivesse criado o mundo e você criou uma criatura, a criatura errou, você ia dar o seu filho para morrer por essa criatura? Deus deu. Deus tem uma forma de pensar e de se movimentar que não é a nossa. E nós não podemos, já caiu aqui também, em Eclesiastes, nós falamos sobre isso, tentarmos compreender a compreensão do Senhor. Porque o Senhor tem, só o Senhor é Deus. A compreensão do Senhor é total, não é que nem a nossa. O Senhor sabe o que eu penso, sabe o que você pensa, sabe o que pensa seu vizinho, sabe o que pensa o outro. Muito antes de você pensar, o Senhor já sabe o que você pensa. Então a forma do Senhor agir é diferente. Se você olha para uma igreja e você fala assim, mas poxa vida, tem isso e isso aqui de certo, isso aqui é tão fofo, mas isso aqui, mas isso aqui, mas... O Senhor não é assim. Porque o Senhor é justo. E a justiça do Senhor é infinitamente maior do que a nossa justiça. Porque a misericórdia e o amor dele também são infinitamente maiores do que o nosso. Então a forma do Senhor ser justo é diferente da nossa. O Senhor sempre avisa. E depois que ele avisa, ele vem com juízo e ponto. Então não importa se tem jovem, se tem órfão, se tem viúva, tá fazendo a coisa errada, vai sofrer as consequências da mesma forma. Porque do mesmo jeito que o amor e a misericórdia é para todos, o juízo também tem que ser para todos. Deu para entender o que eu tô falando? Do mesmo jeito que a misericórdia e o amor do Senhor são infinitamente maiores do que o nosso, a justiça do Senhor também é. Porque o nosso amor é só para quem a gente ama. E a nossa justiça é só para quem a gente odeia. O Senhor não é assim. O amor dele é para todo mundo e a justiça é para todo mundo. Me fiz entender agora? Então, o Senhor ama quem a gente não ama. E o Senhor vem com justiça quando a gente não viria com justiça. Então, eu amo só os que eu amo. E o restante... E eu quero justiça só para os que eu odeio. Para os que eu amo, eu quero misericórdia. E o Senhor ama a todos e é justo com todos. Então, quando o Senhor vem com justiça, ele não vai olhar e falar assim... é tão fofinho, é um jovenzinho, ou um órfão, uma viúva, não. Eu avisei, eu vou vir com a justiça e ponto. Deu pra entender agora o que eu tô falando? E aí por isso que eu lembrei dessa história inteira que eu contei pra vocês. O Senhor vai vir com a justiça e ponto. E vai vir com a justiça sobre quem ouviu o que ele falou que era pra fazer e não fez. Por quê? Vamos voltar a esse exemplo que eu dei. Estão sendo um mau testemunho. Do mesmo jeito que eu fui visitar a igreja, que eu falei assim, uau, eu gosto deles, eu confio neles. Tem pessoas que estão lá por causa deles. Ouvindo um evangelho deturpado por causa deles. Porque gostam deles, porque confiam neles. Então eles estão sendo pedra de tropeço para uma conversão real. Estão lá ouvindo todo domingo um evangelho que dá prosperidade, que você vai dar certo, que não sei o quê, de um pastor que manipula, que usa as coisas pro seu benefício, que coloca uma mentirinha aqui e outra ali, que fala o que você quer ouvir, que agrada seu ego aqui, que manipula aqui, em vez de ouvir um evangelho verdadeiro. Porque confiam neles, então eles estão tão responsáveis quanto. Deu para entender o temor que nós temos que ter com o Evangelho de Cristo, com a nossa postura onde quer que a gente vá, aonde quer que a gente frequente, o que quer que a gente faça, nós seremos cobrados pelos nossos erros
Seremos cobrados pelos erros dos outros se nós ajudarmos os outros a errar. Se nós formos pedra de tropeço para o outro, o erro que o outro está fazendo cai na nossa conta. Cai na nossa conta. É que nem quando Deus fala para mim em Jeremias. É Jeremias, acho que ele usa. Ou é Ezequiel, acho que essa parte é Jeremias. Ele sempre usa Jeremias e Ezequiel para falar do meu chamado de profeta. Sempre. Que ele quer me dar bronca em relação ao meu chamado de profeta, ele usa Jeremias e Ezequiel. Sempre. Ou quando ele quer não me dar bronca, mas como fala? Impulsionar. Vai, anda, já falei. Você é um povo difícil, não vai te ouvir, mas anda, bora. Ele usa Jeremias e Ezequiel. Quando ele manda abrir em Jeremias e Ezequiel, fala, lá vem. Aí eu acho que foi Jeremias. Que ele fala assim, vai e fale, porque se você falar e eles não te ouvirem... Ai, que bom. Deu pra entender. Se você falar e eles não te ouvirem, aí o problema é deles. Agora, se você não falar e eles pecarem, o pecado deles cai nas suas costas. Traduzindo pra minha versão é isso. Eu traduzi. Entendeu? Então, nós somos responsáveis pela nossa negligência, pela nossa omissão, por aquilo que nós deixamos quieto, por aquilo que nós somos coniventes. Então, cuidado, tá? E aí tá dizendo, pra Deus, não tem essa de, ai, tadinho, ai, fofo, ai, que não sei o quê. Ó, pois Deus não se alegrará com seus jovens, não terá compaixão dos seus órfãos e viúvas, pois são todos ímpios e hipócritas. Estão ali sabendo que tá fazendo coisa errada, é ímpio e hipócrita. Não importa se é órfão, se é viúva, se é jovem, se é velho. Entendeu? Não tem jeitinho pro Senhor. Aliás, ele falou isso ontem. O Senhor não tem jeitinho brasileiro, tá? Esse negócio de que Deus é brasileiro, que o pessoal fala, acha que Deus tem jeitinho brasileiro, o Senhor não tem jeitinho brasileiro. O Eterno não se alegrará com os seus jovens, nem terá compaixão de seus órfãos e viúvas, pois são todos ímpios e hipócritas. Por tudo isso, sua ira não está apaziguada e continua sua mão estendida. Que mão? A mão do juízo do Senhor. Tá? Porque a mão do Senhor não é apenas para salvar, a mão do Senhor traz juízo também. Certo? O Senhor é um Deus de graça, misericórdia e justiça. Quem participou das lives de contagem de Homer vai se lembrar dessas virtudes que eu falei. Chesed e Gevurah. Chesed, bondade, amor, misericórdia. Gevurah, disciplina e justiça. O Senhor tem Chesed e Gevurah. O Senhor é bondade, graça, amor e misericórdia com Gevurah. Disciplina e justiça e correção. Por isso, quando ele estende a mão, vem o pacote completo. Sua ira não está apaziguada e continua sua mão estendida. A maldade queima como fogo, devora as sarças e os espinhos consumirá a floresta, ainda que densa. E fará com que se elevem rolos de fumaça. Pela ira do Eterno é queimada a terra, e também o seu povo é combustível para o fogo. Ninguém poupa nem mesmo a seu irmão. Arrebata com a direita e continua faminto. Alimenta-se com a esquerda e não se satisfaz. Cada um come seu próprio braço. Menaché a Efraim e Efraim a Menaché. E se unem contra Judá. Por tudo isso, sua ira ainda não está apaziguada e sua mão continua estendida. Ou seja, está cada um por si. Ninguém se importando com o outro, se juntando para conspirar contra o seu irmão. Falei isso no discipulado hoje. Se você, aliás, assiste às lives, presta atenção no que eu vou falar. Se você assiste às minhas lives e você não tem uma igreja para congregar, e você está buscando uma igreja para congregar, se você quiser, estou disponível, tá? O Senhor pediu para que eu e o meu excelentíssimo esposo abríssemos uma igreja online.
Então nós temos os cultos que acontecem aos sábados online. Culto acontece na quarta, um culto de oração também online. E nós temos um grupo de WhatsApp, que é o grupo da igreja, para que tenhamos comunhão. Então é como se fossem as igrejas de Paulo, que Paulo dirigia de longe por cartas. Agora nós temos, graças ao Senhor, por enquanto pelo menos, a facilidade de nos correspondermos não por cartas, mas por WhatsApp, né? Então nós temos esta igreja itinerante, digamos assim, né? É uma igreja online. Então, se você não encontra uma igreja para congregar fisicamente, está se sentindo perdido, mas se achou aqui nas lives e de repente está buscando, eis-nos aqui, tá? Então, neste grupo de discipulado que existe online, hoje eu fiz discipulado com as mulheres, porque eu discipulo as mulheres, e aí eu estava falando sobre isso o quê? Falei, porque fui explicar o porquê do discipulado e esqueci o que eu falei. Irmão contra irmão. Na palavra do fim, o Senhor fala para nós que haverá irmão contra irmão. Tá lá em Mateus alguma coisa. Mateus 26. Mateus 26. Mateus, Senhor. Mateus. Até o seu nome bonito fica mais estranho. É fácil procurar na NVI que tá grifado. Mateus. Com certeza tá grifado. Ah, falei. Mateus 24, sinal do fim dos tempos. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Falsos profetas surgiram e enganarão a muitos. Cadê? Não tenham medo. Caramba, cadê? Não volte para pegar o seu manto. Esqueci. Se possível, vão tentar enganar até os eleitos. Cadê a parte do irmão perseguindo irmão? Quer que eu pesquise? Quero. Isso pode ser outro evangelho. É verdade, pode ser no outro evangelho. Eu tô achando que é Mateus. Enfim, tem uma parte que fala de irmãos perseguindo irmãos. E eu tava falando hoje no discipulado que eu sempre achei que era irmão de sangue quando eu li essa parte. Eu não tinha entendido que o Senhor estava falando sobre irmãos de fé. Porque alguns vão ser enganados pelo anticristo, outros não. Então os que vão ser enganados pelo anticristo vão perseguir os que não estão sendo enganados. Vão dizer que os que não estão sendo enganados estão entrando em heresia, que estão errados, que estão se desviando, que são falsos profetas. Entendeu? O meu marido estava falando comigo hoje. Ele falou assim, tu acredita que tem igreja proibindo de ler o Antigo Testamento? Eu falei, nossa, já? Aí ele falou, estão dizendo que quem lê o Antigo Testamento está indo contra a graça do Senhor. Então eles nem usam mais o Antigo Testamento nas pregações. Eu falei, caramba, tá nesse nível? Eu ainda falei pra ele. Eu falei assim, e hoje eu falei no discipulado para as meninas sobre isso. Eu falei, o anticristo já entrou nas igrejas. O espírito do anticristo já entrou deturpando o evangelho. Muitas igrejas estão sendo lideradas, que foi o que Deus me mostrou, o rapaz que eu acabei de falar da igreja lá, da moça. Ele é maçom, ele tem uma igreja, não é para pregar o evangelho, é para deturpar o evangelho. Para pegar o evangelho e ir deturpando, falando o que as pessoas querem. Então ele percebe que entrou, que nem ele quis me comprar.
na frente dos outros, tentando me colocar num patamar acima, assim. Ai, que missionários que hoje em dia fazem isso de largar tudo para servir a Deus? Isso a gente não vê mais, não sei o quê. Aí quando ele percebeu que eu não gostei dele tentar me colocar lá em cima, tem uma passagem que Paulo tá andando e que tem uma mulher que fica, ele é o máximo, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, coloca Paulo lá em cima e Paulo olha e fala assim, tá repreendido Satanás, porque ele entende que é Satanás. E aquela hora eu entendi que era Satanás tentando comprar a gente, me colocar nosso ego lá em cima. O Senhor não fica exaltando desse jeito. Aí ele não conseguiu, aí ele quis depois fazer o contrário e questionar o nosso ministério. Mas Deus tinha me mostrado que ele é alguém que fica manipulando, fala o que as pessoas querem ouvir para ficar jogando, e ele solta um monte de mentira no meio que deturpa o evangelho. Porque quem leu com a gente a carta de Um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, vai se lembrar, e se você não leu, todas as lives estão aqui gravadas, e eu vou ver se eu consigo salvar elas e colocar no YouTube. Calma aí. Eu vou ver se eu consigo salvar elas e colocar no YouTube. C.S. Lewis fala nas cartas lá, olha, esse livro é fantástico. Como que fala? O plano de Satanás, muitas vezes, não é tirar o cristão da igreja. É fazer o cristão estar na igreja achando que está na igreja de verdade, mas não está. É deixar o cristão morno. É a pessoa achar que está convertida e não está convertida. Porque como eu já falei aqui algumas vezes, Pedro andou com Jesus 3 anos, e no final dos 3 anos, Jesus fala para ele, Satanás pediu para moer você, e eu vou permitir. E quando você se converter, você ensina os seus irmãos. Então tem como você andar com Cristo e não estar convertido. Tem como você conhecer a Cristo, como Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo, de te ver. Existem cristãos que estão sendo mornos na igreja, porque estão dentro de uma igreja que não leva a uma conversão real. E Satanás está felicíssimo. Por quê? Porque se você está morno, você sente um quentinho. Então você acha que está tudo certo. Se você está frio, por isso que Jesus fala que vai vomitar a igreja de Laodiceia. Antes fossem frios do que mornos. Porque se você é frio, você sabe que você precisa se esquentar. Agora, se você é morno, você acha que está tudo certo. Então, se você está fora da igreja, você fala, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso encontrar Deus. Agora, se tu está dentro da igreja achando que tu está convertido sem estar, você não vai atrás. Então, você acha que você já está convertido, está tudo certo. E o plano de Satanás agora, no fim dos tempos, é esse. Um monte de cristão achando que está tudo certo. E não morrendo para si mesmo, e não negando a si mesmo, e não carregando a sua cruz. Fala, qual é o versículo? 10, 21. Mateus 10, 21. Ah, é no começo? E o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Então, eu achava que era só sobre a questão de física, de irmão físico. Mas eu entendo que Deus estava falando também sobre a família em Cristo. Entendeu? Dessas pessoas que não têm compreensão e vai olhar o seu irmão que tem a compreensão e vai falar, não vai entender e vai acabar indo contra no tempo que está por vir. Acabamos o capítulo 9. Vamos deixar o 10 para amanhã, porque eu acho... já deu quase 1 hora, é o tempo da gente orar. Tá? Eu li na outra versão? Não li. Li, né? Li até o final na outra versão também. Ou não? Calma aí. Li. Não li. Vou ler na outra versão. Calma aí. Pois a impiedade queima como fogo, devora ervas daninhas e espinhos. Incendeia a floresta com chamas devastadoras, com nuvens de fumaça subindo em redemoinhos. A ira de Adonai Tsavaot, ou seja, do Senhor dos Exércitos, queima a terra. E o povo também é combustível para o fogo. Ninguém poupa, nem mesmo o irmão. Ou seja, a ira do Senhor desce a terra como fogo. E o povo é combustível para o fogo. Ou seja, Deus usa a própria maldade do seu povo contra o seu povo como combustível. Ninguém poupa, nem mesmo o seu irmão. O que está à direita devora, mas permanece com fome. O que está à esquerda come, mas não se farta. Todos devoram a carne do próprio braço,
Manassés devora Efraim, Efraim devora Manassés. Juntos eles se opõem a Judá. Mesmo depois de tudo isso, sua ira permanece, seu braço estendido ainda ameaça. Percebam que um devora o outro, mas ambos se juntam contra Judá. Deu para entender? Judá representa a linhagem de Jesus, a linhagem de Davi. E aí ele está falando que Efraim e Manassés brigam entre si. Mas se é para lutar contra Judá, os dois se juntam. Deu para entender, meu povo? Deu para entender? Tá aqui presbiteriano lutando contra assembleiano, pentecostal lutando contra quem não é pentecostal, igreja da parede preta brigando com a igreja da parede branca, entendeu? Um monte de se comendo. Mas se vier alguém com a visão de Judá, se junta tudo isso aqui contra isso aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a verdade continua incomodando o inferno. Inclusive o inferno religioso, como na época de Cristo Jesus. Qual foi o inferno que Jesus mais incomodou? Roma? Também. Mas o inferno que Jesus mais incomodou foi o inferno religioso da época. E assim continua até hoje. Mas claro que isso é impossível, né? É isso aí. Certo, meus amados? Vamos orar? Importante falar, tá? Se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, me chama no privado. E se você quiser entrar, tem um outro grupo também de WhatsApp. Aí não é da nossa igreja. Não é pra gente cuidar. Esse da nossa igreja é pra gente cuidar, pra gente pastorear. Pra gente cuidar das pessoas que estão perdidas aí por aí, que não encontram uma igreja. Um monte de gente, eu não encontro uma igreja, não sei o que eu faço, blá 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 blá. E aí Deus direcionou a gente pra isso. Mas existe um outro grupo, que é um grupo dos amigos. Se você já tem uma igreja, se você tá firme numa igreja, tá tranquilo na sua igreja, você frequenta a sua igreja, não vê nada de errado, tá tudo certo, é bíblica, tal, não sei o que. Não tem manipulação, não tem distorção da palavra, enfim, não tem uma teologia duvidosa. Se você tá tranquilo na sua igreja, mas se você quiser entrar num grupo de WhatsApp para ter comunhão com outros irmãos, aí de tudo quanto é lugar e denominação, também tem isso, tá? Tem um grupo de WhatsApp que chama Amigos em Cristo. É um grupo que eu criei só com o pessoal que assiste as lives aqui, o pessoal que tá, ou que não assiste, mas assistia, e enfim, certo? Não assiste mais, mas assistia antes. Pessoal que quer ter comunhão, só, também tem essa opção. Só me chamar no direct, tá bom? É isso aí. Amanhã é quarta, a gente se vê mais cedo amanhã, tá? Amanhã eu vou fazer na hora do almoço, vou colocar lá nos stories isso. Eu vou fazer na hora do almoço, amanhã e quinta e sexta. Vou voltar pra hora do almoço. Que amanhã à noite tem culto de oração, senão fica muito em cima. Quinta-feira tem um discipulado, então eu vou fazer meio-dia, certo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais com discernimento sobre nós. Discernimento sobre o teu povo. Que nós possamos ver como o Senhor vê. Que nós possamos olhar as circunstâncias como o Senhor olha. Que nós possamos ter o teu entendimento, a tua percepção. Que sejam tirados todos os tampões dos ouvidos, todas as vendas dos olhos. E que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos perceber aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Perceber a tua mão forte, estendida sobre cada um de nós, para trazer misericórdia e juízo. Que nós possamos ter temor em relação às nossas atitudes, às nossas escolhas, às nossas decisões diárias, não apenas as nossas decisões religiosas e espirituais, não, Senhor, mas as nossas decisões diárias. Que nós possamos nos submeter ao teu processo de santificação com o teu Espírito Santo em nós. Que nós possamos seguir a tua lei, meditar nelas de dia e de noite, como o Senhor nos pede.
Que nós possamos seguir o teu caminho, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos converter totalmente e plenamente. Todas as áreas da nossa vida sejam convertidas ao Senhor. Andem conforme a tua vontade, conforme o teu entendimento. Não conforme o mundo anda, mas conforme a tua cultura que vem do céu, Senhor. Que é uma cultura que anda na contramão, onde o maior é o menor, onde o filho serve, aonde, Pai, nós amamos os nossos inimigos e oramos por eles, aonde nós perdoamos 70 vezes 7, aonde nós não nos corrompemos nem na mente, aonde nós nos preocupamos com a forma como nós pensamos, não só com o que fazemos, mas como nós pensamos. Senhor, que nós possamos andar alinhados conforme a tua vontade, Senhor. Que nós não sejamos distraídos e nem sejamos consumidos e nem sejamos roubados pela cultura desse mundo, essa cultura demoníaca que se instalou no fim dos tempos. Mas que nós possamos ter o teu discernimento, que nós possamos ter a tua sabedoria, que nós possamos andar contigo, com o teu Espírito Santo em nós, nos direcionando, nos capacitando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Certo, meus amados? Eu vou deixar salvo aqui. E aí eu vou salvar também lá no YouTube, vou deixar lá no YouTube. Se você quiser compartilhar lá pelo YouTube, se você quiser assistir lá também, reassistir, pausar, assistir alguma parte específica, enfim, tá bom? Por lá pode ser que facilite. Até amanhã, então amanhã horário de almoço de novo, certo? Beijos, a paz do Senhor.